E aí, pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre timer aplicado para a geração de sinal PWM, certo? Então, o que a gente vai ver nessa aula é basicamente uma extensão do assunto que a gente viu na última aula sobre os timers, porque PWM é basicamente uma funcionalidade extra envolvendo timers, tá? Então, só para relembrar, uma onda PWM é basicamente um sinal quadrado. E esse sinal quadrado ele tem algumas características. Por exemplo, um ciclo completo de um sinal, ou seja, uma vez que ele desce e volta a subir, isso é chamado de um período, é o período do sinal, certo? E esse período ele pode ter um tempo, t, e, como você já sabe pela relação de frequência e período, 1 sobre esse tempo é a frequência desse sinal, certo? Então nós podemos controlar essa frequência, assim como nós controlamos a frequência do clock para o timer. E também, dentro desse ciclo, nós temos uma porcentagem do tempo em que esse sinal permanece em nível lógico alto e uma porcentagem em que ele permanece em nível lógico baixo. Essa porcentagem é controlada pelo duty cycle. Então, se eu tenho um período de 100 milissegundos, por exemplo, e meu duty cycle é de 50%, de 100 milissegundos, 50 milissegundos o meu sinal fica em nível lógico alto e outros 50 em nível lógico baixo. Se eu tivesse um duty cycle de 30%, então 30% do tempo ele ficaria em nível lógico alto e 70% do tempo ele ficaria em nível lógico baixo. Então a potência que eu estou entregando, a área sobre a curva, ela é menor. Então ao variar o duty cycle, eu consigo variar a quantidade de potência que eu estou entregando para uma carga, certo? Outra característica desse sinal, além do período e duty cycle, é a fase desse sinal. Então eu consigo variar essa fase, basicamente realizar um ajuste, um defasamento na variável do tempo, no eixo do tempo desse sinal, e eu consigo empurrar o sinal inteiro para frente ou para trás de um ângulo que vai de 0 a 360 graus, certo? Então, sendo 360 graus, eu volto para o período inicial. Então, se eu quero começar o meu sinal com um nível lógico baixo, então eu posso arrastar esse sinal 180 graus, então ele vai ser arrastado da direita para a esquerda, 180 graus, e ele vai começar a nível lógico baixo, certo? Então também tem um modo de operação do PWM que eu consigo fazer o ajuste nessa fase e a gente vai ver isso logo em seguida. Bom, antes da gente começar, só algumas definições, ok? Sempre que eu falar bottom, é quando eu estou dizendo que o contador, né, o TCNT0, ele chegou ao valor zero, ou seja, sempre que ele resetar e voltar para o seu valor inicial, ele atingiu bottom. Max é quando ele atinge o valor máximo, ou seja, ele chega em 255. Então, sempre que o contador atingir 255, ele chegou em max. Top é quando o contador chega no valor do comparador. Então, se vocês lembram da última aula, que a gente fazia uma contagem de 0 até algum número e colocava ele para resetar quando ele chegava no valor do comparador, então, ele resetava sempre que ele chegava em top, porque top é o valor do contador quando ele chega no mesmo valor do comparador. Tá? E outra definição importante é que sempre que eu falar set, ele diz que o sinal ele foi setado, ou seja, o sinal da onda PWM, ele atinge, ele vai para nível lógico alto, certo? Nível lógico 1. E sempre que eu disser clear, eu quero dizer que o sinal ele foi limpo, né? Ele foi para nível lógico baixo. Então, quando o sinal alterna para nível lógico alto, ele dá um set. Quando ele dá um clear, ele volta para nível lógico baixo. Bom, então, como eu havia falado na última aula, os dois primeiros bits do meu registrador TCCR0A, eles funcionam para setar o modo de operação do contador, ou seja, o modo de operação do timer. E se você for consultar na tabela, eu disse para vocês que o modo de operação que era interessante para a gente naquela época era o CTC, ou seja, ele atingia top quando ele chegava no 0CRA, que é o valor do meu contador, certo? Então ele atingia top quando ele se igualava ao meu contador e ele fazia uma atualização no OCR-X imediatamente. Ou seja, ele resetava o timer imediatamente. Por isso ele era capaz de contar até um certo valor, por exemplo, de 0 a 50, e depois resetar aquele timer. Então nós poderíamos fazer ajustes na frequência daquele sinal com base no comparador. Mas agora a história muda um pouquinho, porque esses 4 primeiros bits que eu falei para vocês na época, não se preocuparem, que eles eram para configuração de outras funcionalidades do nosso contador, bom, então, essas funcionalidades eram justamente o gerador de sinal, gerador de ondas PWM. Então, com esses 4 primeiros bits, nós conseguimos controlar
o tipo de geração de sinal, ou seja, controlar o nosso gerador de funções do contador. E nós temos 2 bits para cada pino, porque esse sinal ele é gerado, mas ele tem que sair por algum lugar, certo? Então, esse pino, o OC0A e OC0B, são controlados respectivamente pelo COM0A e o COM0B no nosso registrador TCCR0A, certo? Mas vamos com calma. Primeiramente, você precisa configurar o modo de operação do timer, e isso é com os 2 primeiros bits, o WGM01 e o WGM00. No nosso caso, nós vamos utilizar, dessa vez, o modo de operação FastPWM. Tá? Se eu fosse explicar o modo de operação de todos os valores dessa tabela, eu com certeza iria gastar 1h40 só falando sobre os diferentes modos de operação. Mas, para não ficar muito longa a nossa aula, eu vou encurtar essa explicação apenas falando sobre FastPWM. Tá? Uma das principais características é que ele atinge top, ou seja, ele conta até o seu valor máximo. Ele está cravado em 0xFF. Isso quer dizer que ele vai contar sempre de 0 a 255. Porém, nesse modo, quando ele atinge bottom, ou seja, quando o contador reinicia, ele gera um update no OCRX. Mas o que esse update quer dizer? Para isso, a gente tem que consultar a tabela dos bits que configuram o gerador de funções. A primeiro modo, nós não fazíamos modificação naqueles bits, então eles por padrão vinham com o valor 0. E em modo 00 era o modo normal de operação, onde o pino OC0A estava desconectado. Por isso que quando nós utilizávamos somente o timer, a gente não via uma onda PWM sendo gerada naquele pino, porque ele estava literalmente desconectado. Nós não utilizávamos essa funcionalidade do timer. Agora a coisa mudou um pouquinho, então a gente pode configurar ele para poder fazer uso do timer, sendo que a gente colocou lá o modo de funcionalidade Fast PWM. Então existem diferentes modos de operação, certo? 3 modos. O primeiro, ele é utilizado para gerar sinais que a gente pode configurar a defasagem desse sinal, ou seja, a fase, que vai de 0 a 360 graus. Só que para a gente, nessa aula, o interessante vai ser a configuração do duty cycle, e para isso a gente utiliza os 2 últimos modos de operação. Focando no terceiro modo de operação, vocês podem perceber as seguintes características. O sinal, ele dá um clear no OC0A, ou seja, lembrando, clear é quando ele troca para nível lógico baixo, quando o meu timer atinge compare match. Para quem não se lembra, compare match é quando o meu timer chega no mesmo valor do meu comparador. Ou seja, quando o timer vai contando de 0 a 255 e ele atinge o valor do meu comparador, nesse ponto ele dá um clear no pino. Ou seja, ele ele troca o nível lógico para nível lógico baixo. E depois ele dá um set no OC0A, ou seja, ele troca para nível lógico alto quando o meu contador atinge bottom. Tá? E bottom é quando ele tem o valor 0. Ou seja, sempre que meu timer reinicia, ele vai para nível lógico alto. Sempre que ele encontra o valor do meu comparador, ele vai para nível lógico baixo. E isso fica, como o meu timer está sempre zerando e contando de novo até 255, isso vai acontecendo periodicamente. E no fim das contas, o que resulta disso é um sinal de onda quadrada naquele pino OC0A. Eu posso fazer a mesma coisa com o OC0B, basta eu configurar da maneira correta os bits responsáveis por configurar aquele pino e colocar o modo de operação correto, ele vai funcionar da mesma forma. Tá? Mas olha só que interessante. E se eu modificar o valor do meu comparador? Eu colocar um valor de comparador um pouco diferente, um pouco menor. Ele vai funcionar da mesma forma. Só que o tempo que ele vai demorar para atingir o valor do comparador é bem menor. Ou seja, ele vai trocar para nível lógico baixo muito antes no ciclo. Porém, o contador ele sempre vai contar de 0 a 255. Ou seja, a frequência não muda. Porém, o tempo em que ele fica ligado, a porcentagem em que ele fica ligado, vai ser menor por conta do meu comparador ter um valor menor. Então, nesse contexto, o meu OCR0A, que é o valor do comparador, ele passa a ser um registrador, ele passa a ter uma funcionalidade de ajuste do meu duty cycle. Tá? Então eu posso, por exemplo, aqui no meu exemplo, a linha roxa ela tem uma área muito menor do que a da linha vermelha. Ou seja, a potência entregue nesse ajuste, nesse modo de operação, é muito menor do que com o valor alto. Ou seja, ajustando no duty cycle eu consigo alterar analogicamente a potência entregue pelo meu microcontrolador naquele pino. Tá, eu falei sobre o terceiro modo de operação, mas existe uma diferença bem pequena dele para o quarto modo de operação.
A diferença é que o terceiro ele é o modo não inversor, ou seja, ele funciona exatamente da maneira que eu mostrei no gráfico. E o quarto modo, ele é o modo inversor, ou seja, ele é o contrário. Tá? Ele dá um set quando ele chega no valor do comparador, e ele dá um clear quando ele chega em bottom. Tá? Então é basicamente a mesma onda, na mesma frequência, só que invertida em relação à primeira. Mas apesar da frequência ser fixa e não pode ser, pelo menos dinamicamente ajustada, eu ainda consigo selecionar uma frequência com o seletor da base da divisão do meu clock, certo? Então, se eu colocar sem divisão, essa minha onda ela vai ter uma frequência de 62 kHz. Isso porque o meu contador ele utiliza o clock sem scaling, ou seja, 16 MHz, só que ele conta até 255. Então eu preciso pegar essa frequência, dividir por 255 e o resultante é 62 kHz. Mas eu posso utilizar as outras bases de divisão, com 8, com 64, até 1024, e também utilizar o clock externo, certo? O modo de funcionamento ele não influencia em nenhum outro parâmetro além da frequência, tá? Então eu consigo ter algumas diferentes frequências para o meu contador, porém o que antes era usado para ajustar a frequência agora passa a ser usado para ajustar o meu duty cycle. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático no Tinkercad para vocês verem esse modo de operação em funcionamento. Tá? Então primeiro eu coloco o meu pino em saída, como vocês já se lembram na aula de timers. Depois eu configuro o meu timer e coloco os modos de operação. Primeiro o modo de operação do timer, ou seja, eu coloco ele em modo Fast PWM para que ele consiga gerar o sinal. E depois eu configuro o meu gerador de funções. Como eu estou utilizando o PD6, que é o meu CO0A, então eu configuro o meu COM0A1 com o bit 1 para poder colocar ele em modo de operação não inversora. Depois eu seleciono a base da divisão do meu clock, nesse caso eu estou utilizando um clock dividido por 8, para não ter uma frequência muito alta, mas isso é arbitrário, vocês podem colocar a frequência que quiser. Depois eu coloco um valor para o meu comparador, certo? Esse valor, então, como vocês já sabem, ele vai determinar o duty cycle do meu sinal, ou seja, a potência que ele vai entregar. E vocês vão ver isso na prática, o LED ficando mais brilhante ou mais fraco, certo? Se eu entrego uma potência um pouco menor, duty cycle menor, meu LED ele acende bem menos por conta disso. Depois eu habilito, utilizando as máscaras, esse meu contador, da mesma forma que a gente fez no último relatório. Tá? Então, habilitando eles passam a funcionar, eles passam a contar e consequentemente, gerar essa onda de sinal no meu pino e colocando para funcionar. É assim que fica, certo? Então, com o valor de 200, essa minha onda PWM, ela vai entregar uma certa potência. Vocês podem ver aqui no meu osciloscópiozinho, ele mostrando esse sinal um pouco grande, com uma área um pouco grande, né, já que eu estou utilizando um duty cycle grande, cerca de 200. Depois, se eu diminuir esse valor para 10, por exemplo, ou até mesmo para 30, essa onda, esse duty cycle dessa onda vai ficar bem menor. Ou seja, eu entrego uma potência menor, o LED fica menos brilhante, e você pode confirmar isso no osciloscópio, vendo que realmente essa onda ela tem o mesmo período, ou seja, a mesma frequência, porém o tempo que essa onda permanece em nível lógico alto é bem menor. E com isso eu consigo ajustar as diferentes frequências. E uma característica importante é que eu não estou utilizando a função de interrupção, a função do serviço de interrupção, porque eu não utilizo o meu processador para gerar esse sinal. Eu não preciso manualmente ficar alterando o valor naquele pino, alterando o nível lógico usando o GPIO, porque isso iria consumir uma quantidade de processamento absurda. Imagina, esse pino ele está alterando o valor dele 64 mil vezes por segundo. Se ele tivesse que parar a execução do código toda vez para poder fazer esse ajuste, seria um desperdício de processamento imenso. Então a funcionalidade do meu periférico ele é totalmente independente do meu processador. Ele consegue gerar esse sinal independente do que o processador esteja fazendo. Basta eu configurar e ele sai funcionando. Tá? Então se você configurou da maneira correta, uma vez, não precisa ficar rodando esse loop, ele já gera esse sinal para você de forma automática. Não precisa ficar fazendo alterações dentro do seu código. Então essa é uma das funcionalidades mais fáceis de serem utilizadas porque você não tem que ter lógica de programação. Você configura e ele funciona. Simples assim. E agora sim, vocês já estão aptos para poder fazer o relatório de vocês, certo? Então são duas questões bem simples, assim como no último relatório, só que dessa vez a gente vai utilizar essa funcionalidade do PWM para poder fazer ele funcionar e também com algumas interações externas. E eu sei que o professor falou lá na aula teórica que a gente iria fazer uma aula para o exercício de revisão. E eu vou fazer essa aula na semana que vem, tá? Então, pessoal, não percam essa aula, certo? Eu vou deixar para dar essa aula de revisão. Ainda não sei quantos pontos vai valer, mas isso vai acontecer na próxima aula, então venham nela. Tragam todo o material que vocês têm até agora, porque a gente vai utilizar tudo que a gente viu até agora de maneira simplificada para fazer alguns exercícios
certo? Então, venham prontos. E é isso, pessoal. Podem fazer. Se tiverem alguma dúvida, é só me mandar. As instruções dos exercícios estarão na tarefa do Teams, então é só olhar lá com calma. E é isso. Valeu, pessoal. Até mais.